Desapegar-se dos bens terrenos não significa abandoná-los ou viver na miséria, mas sim compreender seu verdadeiro valor. Na visão espírita, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, o desapego consiste em saber utilizar o que temos em benefício dos outros, e não apenas em nosso próprio benefício. Os bens materiais são temporários, e o valor deles reside na forma como os administramos para o bem comum. Quando somos agraciados com riquezas, temos a oportunidade de fazer o bem, de servir à sociedade e contribuir com a elevação moral. Quando Deus nos retira algo, devemos aceitar com resignação e fé, assim como Jó que disse: Senhor, tu nos havias dado e nos tiraste, faça-se a tua vontade. Esse é o verdadeiro desapego, aceitar a perda sem revolta e confiar nos desígnios divinos. Em meio às dificuldades, sempre há uma consolação ao nosso lado, uma mão invisível que nos ampara. Não devemos nos abater ou cair no desespero, pois a confiança em Deus nos dá a força para seguir em frente, sabendo que os bens espirituais são infinitamente mais valiosos do que os materiais. O homem que se apega aos bens terrenos vive como uma criança que apenas enxerga o presente, sem entender as consequências futuras. Já aquele que se desprende desses bens, compreende as palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Isso nos lembra que os tesouros verdadeiros são os espirituais que carregamos conosco para a eternidade. Portanto, não devemos temer a perda do que é passageiro, mas sim nos preparar para a vida futura. O Espiritismo não prega que devamos nos desfazer de tudo e viver na pobreza extrema. Isso seria uma fuga das responsabilidades que a vida nos impõe. Deus concede bens a algumas pessoas para que eles administrem com sabedoria em benefício de todos, e não para satisfazer o egoísmo. Quando entendemos que a riqueza é uma missão, passamos a vê-la como um meio de fazer o bem, de promover o progresso da sociedade e auxiliar os mais necessitados. Rejeitar a riqueza, quando Deus a concede, seria renunciar à oportunidade de praticar a caridade e de contribuir para o bem coletivo. Não é o dinheiro que corrompe, mas o apego a ele. O verdadeiro desapego é saber usá-lo com responsabilidade e estar disposto a renunciar a ele quando necessário. A riqueza é um empréstimo divino e devemos prestar contas de como a utilizamos. Se fazemos o bem, enriquecemos espiritualmente. O que o Espiritismo nos ensina é a importância de saber lidar com o que temos, seja pouco ou muito. Se somos pobres, devemos aprender a viver com o que temos, sem invejar os ricos. Se somos ricos, temos a responsabilidade de usar esses recursos para o bem de todos. Não importa a quantidade de bens materiais que possuímos, mas sim a forma como os utilizamos. A felicidade não está na abundância, mas na simplicidade e no desprendimento. Lacordaire, em suas instruções, nos lembra que devemos nos contentar com pouco e não invejar os que têm mais. A riqueza não é sinônimo de felicidade e muitas vezes traz consigo pesados encargos. O que realmente importa é o que fazemos com o que temos. Se usamos nossos recursos para satisfazer apenas o nosso orgulho e vaidade, estamos desperdiçando uma grande oportunidade de crescer espiritualmente. É preciso lembrar que os bens materiais não nos pertencem de fato, são apenas empréstimos. A verdadeira riqueza é a que acumulamos no espírito, através de nossas ações de amor e caridade. Aquele que dá aos pobres está quitando sua dívida com Deus, pois todos somos responsáveis uns pelos outros. Ninguém deve viver pensando apenas em si, pois a vida nos foi dada para que aprendamos a nos desprender e a servir. Nos momentos de perda, em vez de murmurar, devemos agradecer a oportunidade de aprender com a adversidade. Deus nunca nos dá uma provação maior do que podemos suportar, e ao lado de cada dificuldade, Ele coloca um meio de consolo e superação. Precisamos aprender a enxergar além do sofrimento momentâneo e confiar que tudo acontece para nosso crescimento espiritual. Se temos muito, que saibamos repartir. Se temos pouco, que saibamos ser gratos. A verdadeira felicidade não está nos bens que acumulamos, mas na paz de espírito que conquistamos ao viver em harmonia com as leis divinas. O desapego aos bens terrenos nos liberta e nos aproxima de Deus, pois nos ajuda a focar no que realmente importa: o nosso progresso moral e espiritual. Aqueles que entendem isso estão mais preparados para as adversidades da vida, pois não se desesperam diante da perda. Sabem que tudo tem um propósito maior e que o que realmente levamos desta vida são as nossas ações e os nossos sentimentos. Quando praticamos o desapego, começamos a viver de maneira mais leve, com menos medo e mais confiança no futuro espiritual.
E você, como tem lidado com os bens materiais? Tem usado o que possui para o bem de todos? Ou está preso ao apego e ao medo de perder? Pense nisso e reflita sobre como pode viver de maneira mais desprendida e altruísta. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo ensinamentos que transformam.